Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Lei e o último do ano de 2020. Hoje falaremos sobre compliance, um assunto de extrema importância e relevância, principalmente para quem possui uma empresa. E para falarmos do tema, estou na companhia da doutora Roberta Codinhoto, no qual é especialista em compliance com mais de 20 anos de experiência. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Henrique, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês e dividir um pouco aí das experiências nessa área do famoso compliance. Eu que agradeço, doutora. Doutora, para que possamos iniciar e talvez sanar a dúvida do ouvinte, poderia nos informar o que é compliance e quais os seus objetivos dentro de uma empresa? Eu acredito que muita gente tem dúvida com relação a essa palavrinha, né? Então a gente ouve compliance para lá, compliance para cá, aparece no jornal, né, na internet, e muitas vezes não sabemos do que se trata. Então, compliance, ele é uma palavra, uma expressão que vem do inglês, de conformidade, e nós acabamos adotando a palavra americana mesmo, e ficou o famoso compliance. Então, essa conformidade, né, estar em conformidade, é justamente a expressão do compliance, é um conjunto de normas e procedimentos que vão ajudar uma empresa a estarem em conformidade com todas as leis, com o seu código de conduta, com suas políticas internas. Então, esse mecanismo de processos que ajuda com que uma empresa ela tenha a previsão dos seus riscos, quais são os direcionamentos que ela está dando para os riscos que ela corre, qual é a política que ela tem, por exemplo, para fazer negócios com o setor público, para que ela tenha terceiros agindo em seu nome. Então, esse conjunto de medidas que uma empresa ela adota para fazer negócios de forma sustentável ao longo do tempo, ou seja, prevendo riscos, tomando medidas que façam com que a empresa não tenha grandes penalidades em virtude de infrações legais, para que ela faça negócios sem infringir legislação trabalhista, sem colocar em risco seus próprios empregados, o meio ambiente. Esse conjunto de medidas é o programa de compliance. Então, ela é uma palavra que dá uma amplitude somente ao termo conformidade, não dá para a gente dizer que é exatamente estar em conformidade com a lei, porque estar em conformidade com a lei é uma obrigação de qualquer empresa que existe no país, mas é algo que vai além, é um conjunto de medidas que visa garantir essa sustentabilidade, essa perenidade da empresa ao longo do tempo. Eu costumo dizer que o compliance está presente em nossa vida o tempo todo. Então, parece que é algo novo, mas o tempo todo ele está presente na nossa vida. Quando a mãe ela está grávida do bebê, ela tem que estar em conformidade com todos os processos e procedimentos para que ela possa, né, dar à luz a uma criança saudável e garantir, né, uma gravidez tranquila. Depois que a criança nasce, os pais têm que estar em conformidade, né, fazendo registro, cuidando da vacinação, colocando essa criança na escola. Então, quando a gente pensa nesses processos que vão garantir com que a nossa vida ela caminhe numa direção segura, né, evitando riscos, com cautela das decisões que a gente toma, a gente consegue enxergar que esse programa ele é um conjunto de medidas que vão garantindo que essa empresa ela vai sobrevivendo ao longo do tempo. Ninguém monta uma empresa, Henrique, já caminhando aí para encerrar a minha explicação, mas ninguém monta uma empresa para quebrar no ano seguinte. Então, um empreendedor, ele quer fazer negócios, ele quer crescer, né, e ele quer ser lucrativo, mas, ao mesmo tempo, eu me questiono se esse empreendedor quer atacar o meio ambiente, se ele quer tratar mal as pessoas, ou ter trabalho escravo lá na ponta de uma cadeia de fornecimento que ele não tenha conhecimento. Então, o programa de compliance, ele faz com que uma empresa ela possa ter certeza que a sua atividade está caminhando numa direção em que ela vai ser sustentável ao longo dos anos e, além disso, ela vai proteger
todos os interessados naquele negócio, não só os donos, não só as pessoas que trabalham, mas a sociedade como um todo. Doutora, o que uma pessoa que deseja aplicar o compliance na empresa deve fazer? Porque, no meu ponto de vista, para aplicar o compliance é necessário saber primeiro o que deve ser implementado ou melhorado, certo? É certo também, né, porque nós colocamos sempre que no início, né, de um programa de compliance, ele deve ser o conhecimento daquele negócio, né, eu preciso explorar quais são os riscos que o meu negócio está, né, sujeito. Essa questão de riscos, Henrique, ela é muito importante, porque a pandemia, ela nos trouxe essa reflexão de quão preparados alguns negócios estavam para enfrentar situações de adversidade, como a gente viu. Então, algumas empresas que estavam mais preparadas, elas passaram melhor pela crise do que as empresas que estavam menos preparadas. E o compliance, ele entra justamente nessa questão de eu preciso conhecer quais são os riscos do meu negócio, quais são os riscos regulatórios, quais são as leis que eu tenho que cumprir, quais são os riscos que afetam, por exemplo, a minha reputação, quais são os riscos que afetam as finanças da minha empresa. Então, quando eu faço esta análise aprofundada de quais são os riscos que eu tenho, eu vou criar um plano de gestão desses riscos. Eu posso contratar seguros para atividades que são mais arriscadas, eu posso decidir não fazer aquele negócio específico que exige um tema regulatório muito oneroso, por exemplo. Então, eu preciso entender quais são esses riscos, fazer a gestão e aí aplicar o programa de compliance baseado naquilo que eu tenho de riscos. Então, eu tenho riscos com interação com o setor público, então, mais para frente a gente fala um pouquinho de corrupção, mas é um risco que pode acontecer nessa interação do ente privado com o ente público. Então, quais são as políticas que eu vou estabelecer para mitigar esse risco? Eu tenho riscos específicos, por exemplo, na minha atividade, em razão de fraudes, né, com pagamentos de fornecedores, quais são as políticas que eu vou estabelecer? Tá? Eu tenho riscos ambientais da minha atividade, então quais são as políticas que eu vou trabalhar, como eu vou treinar as pessoas que atuam na minha empresa para que eu minimize esses riscos. Então, entenda que enquanto eu não conheço aprofundadamente, né, qual é a situação do meu negócio e eu não faço essa análise de quais são os riscos, o programa de compliance ele fica muito genérico, né, porque eu costumo dizer como a gente se protege daquilo que a gente não conhece, não sei o risco que eu corro, então como eu crio medidas? Então, ou eu crio medidas fortes demais, e aí eu crio proteções grandes para o risco pequeno que eu tenho, ou eu crio medidas pequenas demais e os riscos são maiores do que aquelas medidas poderiam me ajudar. Então, é muito importante essa análise para que a gente possa construir um programa de compliance. E por isso, Henrique, que é tão importante, né, a questão da análise de riscos para a definição do programa, porque quando falamos de compliance, falamos de algo que é único e exclusivo para cada organização. Por quê? Cada organização vai ter um tipo de risco, e aquele programa ele é adequado para aquela empresa. Então, ele é customizado para a necessidade daquela empresa. Por isso que não existe o programa que a gente chama de one size fits all, né, que um tamanho só serve para todas as empresas, porque ele é feito de forma muito customizada com a realidade daquele negócio. Doutora, sobre o programa de compliance, ele não se limita a ser apenas um modo de gestão? Porque eu cheguei a estudar um pouco sobre compliance e para mim ele parecia mais uma forma de gestão. Não, ele vai além, ele vai além. Ele é uma ferramenta, lógico, de gestão, porque eu vou trabalhar tanto com a gestão dos riscos, não necessariamente dentro da área de compliance, né? Existem empresas que têm a gestão de riscos em um organismo separado, mas que é um braço do programa de compliance, porque é a gestão de riscos que vai dar, né, essa diretriz de quais são os caminhos que o programa vai seguir. Mas o compliance, ele vai além, tá? Ele é uma mudança da forma como a empresa trabalha.
ele é uma ferramenta importantíssima para os donos do negócio poderem conscientizar as pessoas que trabalham, poderem mostrar para o mercado a importância que eles dão às práticas íntegras de negócio. Então, como eu pratico, né, relações comerciais com outras empresas, baseado em princípios, baseado em transparência, baseado na ética. Então, uma empresa que recolhe, por exemplo, todos os impostos e o salário de seus funcionários de forma adequada, conforme está prevista na lei, é muito nocivo para essa empresa ter um concorrente que não tem essas mesmas práticas. Então, se nós pensarmos que um está competindo seguindo as regras do jogo e o outro não está competindo seguindo as regras do jogo, o outro, né, ele está saindo na frente como se ele tivesse um foguete na corrida e o outro andando a pé. Então, ele toma carona em uma série de manobras ilegais para se beneficiar da forma como ele faz negócio. Então, por isso que é tão importante, né, esse programa para conscientizar não só as pessoas que trabalham nessa empresa, como a sua cadeia de fornecedores e prestadores de serviço, mostrando a importância de todos terem práticas de negócios que são íntegras e saudáveis. E, além disso, o programa de compliance, ele vai trazendo também um reforço reputacional muito grande para a empresa que o adota, porque ela vai ter práticas saudáveis, íntegras, e eu acredito que um consumidor, e hoje em dia nós estamos como consumidores muito mais atentos às empresas que fazem a coisa certa, como consumidor é muito importante para nós, sabemos que uma empresa, ela está atuando de forma correta, né, que não tem, por exemplo, um trabalhador em condições escravas fazendo o produto que eu estou usando. Então, hoje a sociedade, ela clama por mais transparência, a sociedade, ela clama por empresas que sejam corretas e que não estraguem o meio ambiente. O que adianta, né, fazer uma peça linda para a decoração da minha casa e a tinta utilizada estragou e poluiu, né, o meio ambiente. Então, quão confortável a sociedade fica com essas más práticas. Então, está vendo que o compliance, ele tem um conjunto de medidas que vão ajudar os negócios, não só a elevar suas práticas internas, como elevar também todo o ambiente de negócios que ele está inserido, que aquela empresa está inserida. Tá? Então, exigindo tanto dos seus fornecedores, prestadores de serviço, parceiros comerciais, que elevem suas práticas também. Doutora, falando nisso, nessas boas práticas do negócio, eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre a ligação do compliance com a lei anticorrupção. Muito bem, excelente. Quando nós pensamos, né, em boas práticas de negócio, é claro que nós não podemos, né, imaginar que uma empresa que tenha boas práticas de negócio aceite participar de esquemas de corrupção. Então, Exatamente. esse, não é, Henrique? Então, esse ele está totalmente conectado, né, com a prevenção da corrupção. É até interessante, né, porque antes da gente falar da lei anticorrupção propriamente dita, é importante para quem nos ouve fazer essa conexão com o que aconteceu antes da lei anticorrupção chegar no Brasil. Né? Então, fica parecendo que o compliance é algo novo, e não é. Fica parecendo que a lei anticorrupção chegou no Brasil, né, só porque só tem corrupção aqui no Brasil, e também não é verdade, né, até eu gosto sempre de falar isso nas minhas palestras e para os meus alunos, de que a corrupção, infelizmente, não acontece só aqui, nós não temos que ter essa síndrome de vira-lata, de achar que somos o pior país do mundo, tá? Então, a corrupção é um mal que aflige muitos outros países. E justamente por este motivo, há muitos anos atrás, né, em 1972, houve um escândalo muito grande nos Estados Unidos, envolvendo um presidente americano, o Richard Nixon, que é o caso conhecido como Watergate, e justamente por causa do Watergate foi criado
uma proteção, porque as empresas americanas, elas acabavam praticando corrupção fora dos Estados Unidos. Então, elas iam montar negócios na África, na China, e elas compravam oficiais do governo, obtinham licenças de formas irregulares, e então as matrizes, né, que estavam nos Estados Unidos acabavam se beneficiando dessas práticas corruptas fora dos Estados Unidos. Então, como forma de combater essas práticas corruptas no estrangeiro, foi criada uma legislação chamada FCPA, que é Foreign Corrupt Practices Act, que é justamente o tratado de corrupção no estrangeiro, no exterior. E em 1977 nasce o FCPA. E ele traz para as empresas americanas a obrigatoriedade de não praticarem corrupção, nem dentro dos Estados Unidos e nem fora dos Estados Unidos, através das suas subsidiárias, não importa em que lugar elas estivessem no mundo. Então, isso elevou muito o que nós chamamos de corrupção transnacional. Né? Então, esse combate à corrupção não só no país, mas fora dele, porque não adianta nada eu proibir aqui, a empresa vai, abre uma subsidiária e pratica corrupção em outro lugar. E em virtude do FCPA, né, então, em virtude dessas empresas terem que cuidar, né, da prática de corrupção em outros países, as multas são elevadíssimas, não é? E, assim, para quem tiver interesse, tem um blog muito interessante que chama FCPA Blog, para acompanhar as penalidades e as empresas que estão sendo investigadas pelas autoridades americanas, e as multas são muito altas, então as empresas passaram a ter essa preocupação. E em 2010, vem uma lei, então, no Reino Unido, que é a UK Bribery Act, que também é a lei de anticorrupção do Reino Unido, com esse mesmo princípio de extraterritorialidade, ou seja, as empresas com matriz no Reino Unido, né, que tivessem suas subsidiárias fora, também tinham que controlar qualquer ato de corrupção praticado por suas subsidiárias, sob pena de serem multadas em território, né, do Reino Unido. Então, é muito interessante que essas leis, elas foram trazendo esse controle da corrupção entre países. E a nossa lei anticorrupção, então, vem, né, no final de 2013, depois regulamentada pelo Decreto 8.420, já em 2015, e ela vem nesse mesmo sentido de que as empresas brasileiras, né, mesmo que tivessem ações fora, subsidiárias fora, teriam que não praticar atos de corrupção nem dentro do território, nem fora do território. Então, nós elevamos também a questão do combate à corrupção internamente no Brasil. E o que é interessante é que o programa de compliance, aí que a gente faz, contém toda essa história para a gente poder fazer a conexão, o programa de compliance, ele vem como uma ferramenta que auxilia a empresa a demonstrar quais eram os mecanismos que ela utilizava para que seus funcionários não praticassem corrupção. Então, o programa de compliance vem como um mecanismo de redução da aplicação da multa, tá? Da responsabilização da empresa, quando a empresa comprova que as minhas práticas de negócio eram no sentido de ser transparentes, honestas, e eu não solicitava que meus funcionários agissem, atuassem em meu nome praticando corrupção. Então, esses casos isolados, né, a empresa alega, então, a responsabilização desse funcionário, apesar de, né, os diretores, administradores responderem por este ato, mas a empresa consegue reduzir a aplicação dessa multa quando ela comprova que ela tinha um programa de compliance. E aí esse programa de compliance, ele tem que ter os pilares que nós mencionamos, que é o apoio da alta administração, então o dono, ele precisa endossar isso, né, querer praticar um negócio, querer praticar sua atividade de acordo com as diretrizes da lei, ele precisa ter esse mapeamento de riscos, eu preciso saber quais são os riscos que eu estou exposto, eu preciso ter o treinamento das pessoas, eu preciso construir as políticas, preciso ter controles depois de tudo isso para checar se esse programa está funcionando, fazer um monitoramento, né, e uma evolução contínua, eu preciso sempre verificar se eu estou evoluindo com relação a isso. Então, essa é a ligação, né, da corrupção com o tema compliance, é uma importante ferramenta para o combate à corrupção
um programa de compliance e, além disso, ajuda, né, mais uma vez, a elevar os níveis de negócio, porque a partir do momento que eu aplico normas, né, de combate à corrupção no meu negócio, eu estou fazendo com que todos esses fornecedores e prestadores de serviço da minha cadeia, eles estejam também se adequando a essa nova realidade, também inibindo aí práticas de corrupção na cadeia de fornecimento e de prestação de serviço. Doutora, o compliance, ele pode ser aplicado na nossa vida pessoal, né? Porque analisando aqui tudo que a doutora falou, ele não se limita apenas a uma empresa ou a um escritório. Exatamente, Henrique, ele não se limita e nem somente ao setor público, né? Então, quando pensamos na vida em sociedade, quando pensamos na prática de negócios, então nós vemos o setor privado gerando riquezas, trazendo empregos, pagando impostos, não é? O setor público também contribuindo na gestão e administração pública, também gerando riqueza para o país, trazendo desenvolvimento. A gente sabe que essas relações podem ser contaminadas muitas vezes pela corrupção, por isso que o programa de compliance é tão importante para as empresas, mas nós não podemos nos esquecer da sociedade. Então, como ele se aplica à nossa vida? Né? Então, antes de trabalharmos, antes de sermos funcionários do setor público ou do setor privado, nós somos cidadãos. E como cidadãos, nós teríamos que observar o compliance também, não é? Então, nada de ter carteirinha falsa de estudante para pagar minha entrada quando eu não sou estudante, né? Nada de parar em fila e vaga de deficiente quando eu assim não sou. Então, tudo isso é o que eu costumo dizer que são os pequenos atos de corrupção. E aí nós apontamos as fragilidades das empresas e do setor público e nós esquecemos da nossa conduta. E nós esquecemos que muitas vezes a nossa conduta enquanto cidadão contribui para a falta de compliance, que é no setor público, que é no setor privado. Então, aquele parente que recebeu o benefício sem precisar, e eu achei aquilo o máximo, que ele estava levando vantagem em cima dos outros. Imagina quem ficou sem receber. Então, a partir do momento que a gente não vê isso como uma situação errada, que não deveria estar acontecendo, nós estamos contribuindo para a falta de conformidade do sistema como um todo. Então, a nossa honestidade, a nossa prática diária da cidadania consciente, da cidadania ética, o fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, ela é fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor. Porque senão o que acontece no final do dia, e eu costumo usar muito essa expressão, nós somos aqueles ativistas de sofá. A gente fica assistindo TV, vendo internet, em casa, reclamando de tudo, do comportamento da empresa. Olha, a empresa dessa empresa sonegou impostos. Olha, essa empresa dispensou as pessoas no meio da crise. E aí eu não vejo que muitas vezes eu tenho, talvez, um empregado em casa que não faz os recolhimentos devidos, ou que eu comprei produtos sem nota para pagar mais barato, né? Ou que eu trouxe produtos dos Estados Unidos sem poder trazer e sem pagar o imposto devido. Então, de que forma como a gente contribui para a não conformidade do sistema em que a gente está inserido? Então, o compliance ele é fundamental na nossa vida e nós só vamos ter um país melhor quando, de fato, nós nos conscientizarmos de que nós precisamos também fazer a nossa parte e acabar, né, com aquela expressão do jeitinho brasileiro, e que o jeitinho brasileiro seja, Henrique, e é esse meu pedido que eu sempre gosto de deixar, visto como a forma que nós temos, né, como a forma que o brasileiro tem de ser bom, de trabalhar, de ser criativo, né, e a gente possa transformar essa velha expressão ligada a dar jeitinhos e cometer pequenas corrupções para uma nova forma de se fazer negócios com transparência, com integridade, com ética acima de tudo. Sim, com certeza. Porque se tratando da nossa vida pessoal, doutora, eu acho que por mais simples, entre aspas, que seja a corrupção, enfim, o jeitinho brasileiro de ser, não deixa de ser errado, né? Então, eu acho que aplicar o compliance na nossa vida pessoal como sociedade é muito interessante mesmo. Com certeza. Doutora, você possui alguns livros para indicar para as pessoas que quiserem se aprofundar mais em relação ao compliance?
Com certeza. Em que até tem um livro de download gratuito, que eu fui uma das coordenadoras, ele está disponível no portal da OAB Federal, né, na Biblioteca Digital. E a obra chama Compliance, Essência e Efetividade. Eu tive a honra de coordenar essa obra junto com a Isabela Frota, e nós reunimos vários autores tratando de vários temas importantes do compliance, com uma linguagem simples, que ajuda o estudante, ajuda o profissional recém-formado, ajuda quem quiser se interessar mais, né, e conhecer. Então eu gostaria de informar aqui para quem está nos escutando que esse livro em específico eu vou deixar o link para download e os outros eu vou deixar o nome. Excelente. E eu recomendo também alguns manuais de compliance, que daí vão ser mais completos para os alunos que quiserem ir aprofundando, tanto com relação à legislação internacional, que é bem importante conhecer, com relação à forma como se estruturam os programas e as ferramentas que são utilizadas. Então, eu gosto bastante do Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção, né, que foi coordenado pelo Rodrigo Pironti e pelo Marco Aurélio Borges de Paula. Eu deixo também as suas informações para que você possa compartilhar com os alunos. Isso, tá tudo na descrição. E eu também gosto muito do livro Integridade Governamental e Empresarial, do Marcelo Zenkner. O Marcelo foi um promotor de justiça há muitos anos pelo Espírito Santo, responsável pela criação da Ciconte, fez um trabalho anticorrupção muito rico no Estado e hoje ele está à frente do programa de integridade da Petrobras. E ele escreveu um livro muito interessante falando da prevenção de corrupção, né, no Brasil e em Portugal, e é muito interessante porque ele aprofundou temas históricos e ele trouxe também ferramentas muito legais para quem vai atuar nessa área, fazer toda a parte de construção do programa baseado nos princípios de ética e integridade. E sempre é interessante, né? Eu gosto de ferramentas também disponíveis na internet, que são mais acessíveis para todos. Sempre dá uma olhada no site da CGU, né? Quais são as notícias que estão circulando, acompanhar as notícias da OCDE, que são importantes nessa área do compliance, as recomendações da OCDE para os países. Eu sou voluntária de uma iniciativa internacional, nós temos também um guia gratuito para download, muitos materiais gratuitos para download, que chama Alliance for Integrity. E esse site você pode encontrar o guia de combate à corrupção, que foi um guia que eu tive a oportunidade de coordenar com outros profissionais da área também, e um manual muito interessante que chama No Excuses, combatendo as 10 desculpas mais comuns para a prática da corrupção. E esse manualzinho nós elencamos quais eram as desculpas que as pessoas mais utilizavam para a prática de corrupção. Então, ele ajuda para que a gente tenha uma visão, né, do tema corrupção aliado aos negócios e aliado também à nossa vida, como nós falamos hoje. Ok, todos eles estão na descrição, então, o nome e o autor. Esse foi o episódio de hoje com a doutora Roberta Codinhoto. Muito obrigado pela presença, doutora. E foi um prazer participar com vocês, espero que as informações possam contribuir para a evolução do conhecimento, para o interesse dos alunos, estudantes, pelo compliance. Contem comigo. O Instagram da doutora Roberta e as redes sociais do Papo de Lei estão na descrição do podcast e eu convido todos vocês a conferir. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi o último episódio de 2020 do Papo de Lei. Gostaria de desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a vocês. Se você gostou, curte e compartilha para nos ajudar a alcançar e, consequentemente, espalhar informações para mais pessoas. Até o próximo episódio. Até o ano que vem. Muito obrigado.